Enfim, seguindo em frente nesse contexto, e vamos explanar agora as bestas do Apocalipse. Eu preciso que vocês deixem um pouco a emoção de vocês de lado, deixem um pouco aquilo que vocês aprenderam de lado e venham fazer uma viagem histórica comigo, tá? Para vocês entenderem que quando a gente entende a história bíblica, quando a gente entende o seu autor, quando a gente entende quando um texto é escrito e para quem foi escrito primeiramente, fica muito mais fácil de começá-lo a interpretá-lo para nós hoje. Mas Apocalipse, entenda uma coisa, a revelação de João, ele é um espiral. Como assim um espiral, Bruno? Ele começa histórico e ele começa a criar formas maiores da sua realidade primária. Consegue entender isso? Ou seja, no princípio histórico, ele tem essas figuras mitológicas todas ali, resolvidas para aquelas pessoas. A partir do momento que você começa a entender isso, fica tão mais fácil estudar esse livro. Não é algo que eu estou trazendo para você. Consenso acadêmico que convergem nesse sentido. As igrejas mais históricas, Mari. Aquelas que proporcionaram a reforma, inclusive. Lutero, um dessas cabeças, já falava desses assuntos. Não é algo que eu estou trazendo aqui do meu devaneio, da minha loucura. É estudo profundo, do seu contexto histórico, inclusive. Explicando a besta, Apocalipse 13, esse é o texto que hoje a gente vai dissecar e desmistificar um pouco para vocês. Apocalipse 13, 2. O monstro que vi parecia um leopardo. A doutora falou um pouco sobre isso. Os seus pés eram como os de urso, e sua boca era como de leão. E ao monstro, o dragão deu o seu poder, e o seu trono é grande e autoridade. 3. Uma das cabeças do monstro parecia ter recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro. Todos adoraram o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoraram também ao monstro, dizendo: quem é tão forte quanto o monstro? Quem pode lutar contra ele? Hoje continuarei a falar sobre o real Apocalipse vivido por João e os primeiros cristãos. Entenda isso. Você entendendo isso, o Bruno está falando do que os seus textos significavam no seu princípio. Hoje a gente vai falar desse Apocalipse muito real, e que é muito real inclusive para muitas igrejas perseguidas hoje, a qual parece que a nossa igreja hoje confortável esqueceu desses irmãos, muitas vezes. Seguindo. A primeira besta, 666, Nero, o leopardo com a ferida mortal, tem o seu poder dado pelo dragão. Aqui entra a figura diabo, alusão ao grande principado e força. Ele dá o poder a Roma, a esse imperador. Aí começa o primeiro Apocalipse com Nero, a primeira perseguição. Data, história, tá? 67 depois de Cristo. Seu governo foi de 5 anos e uma de suas atitudes mais marcadas foi incendiar Roma. Na mitologia, o dragão que dá o poder a esta besta, o que um dragão faz mitologicamente? Fogo. Gospe fogo. Ai, que nojo. Nero incendiou Roma. Isso foi um grande legado dele, marcado na história. Isso não é Bruno Simon que está falando, não é só teólogos. Você vai ter Flávio Joséfo, um historiador da época, relatando. E quando ele faz isso, ele culpabiliza quem? Os cristãos. Enquanto a cidade ainda ardia em chamas, Nero diz alguns relatos que ele começou a cantar uma canção que se chamava Queima de Troia. Foi lá tocar uma lira e tocou esse tema, a Queima de Troia. Após isso, de acordo com o historiador Públio Cornélio Tácio,
o Caio Cornélio Tácio, e com a tradição cristã posterior, o imperador Nero culpou a devastação, ele jogou essa responsabilidade aos cristãos da época, incentivando a primeira perseguição do império contra os cristãos. O primeiro apocalipse, a primeira perseguição ferrenha de fato. Muitas casas, palácios foram consumidas pelo fogo, milhares morreram asfixiados e carbonizados, inclusive. Teve uma duração de 9 dias esse evento. Jogando todo o ódio de Roma em cima dos cristãos, abrindo a primeira caça, com todo tipo de martírio e espécie de tortura conhecida da época. Para o contexto de vocês, foi aqui que Paulo e Pedro foram martirizados, foram nessa época, pelo Nero. Outros nomes da época que morreram foram Erasto, Aristarco, Trófimo e Ananias, entre muitos outros, quais relatam algumas fontes que são os tal dos 70 mártires dessa época. Nero, esse imperador truculento que faz essas aberrações, ele morre em 68 depois de Cristo. Aqui é que nasce aquilo que eu trouxe na célula passada, o mito do Nero redivivus, que ele retornaria à vida, um mito. Ele foi alguém tão truculento da época que se gerou um mito em torno dessa figura, que ele retornaria à vida, sim, literalmente falando. Esse mito se chama Nero redivivo. Aí você vai ver que fontes como Tácios, de Sidônios, Dio, Sublime, Oráculos e outros, e filósofo historiador grego Dio, escreveu sobre esse fenômeno, que as pessoas acreditavam que Nero, ainda vivo, voltaria após a sua morte. Entenda, a primeira besta, que eu falei quem era? Para esses cristãos, Nero. Ele tinha um poder, o dragão lhe dá força. Ele, inclusive, o texto vai relatar que ele tem a habilidade do dragão, gospe o fogo, ele incendeia Roma e ele morre depois disso. Ele se deixa levar. Mas logo depois disso, o texto continua, olha que interessante, Apocalipse 13, 7. Foi permitido que essa besta lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. Olha quem morreu aqui. Não foi um dos principais teólogos que hoje a gente é referência para nós? Paulo morreu aqui. Pedro, conhecido como o primeiro Papa da Santa Igreja Católica, onde ele morreu? Por quem? Também por Nero. mesma figura. Pela mesma figura. Por essa caçada implacável a cristãos. Ou seja, Deus lhe deu, inclusive, este poder. Porque a autoridade nunca sai de Deus. Entenda isso. Quando a gente lê Apocalipse, você vai ver que a mensagem do trono de Deus, ela vai muito mais do que esse medo que tenta implantar na gente, tá? E deixa claro que realmente Deus é soberano, né? Deus sempre está na superioridade, mas foi dado sim a essa figura, primeiramente, essa primeira besta histórica, vou colocar aqui para vocês, que matou inclusive Paulo, aquela referência máxima da igreja protestante, e Pedro, a principal pedra hoje para a igreja católica, inclusive morreram nas mãos de Nero. Foi permitido que lutasse e vencesse o povo de Deus, de fato venceu. Também recebeu a autoridade de todas as tribos, nações, línguas e raça. Entenda, quando o texto vai falar de algo mundial, entenda que para aquela época o mundo deles se resumia aquele contexto, aquela área. O Império Romano era o mundo. Aquilo era o mundo para eles, meu querido. Se você quer interpretar depois, como você queira, fique à vontade, mas aqui estou trazendo história. Todos os que viveram na terra a adoraram, menos aquele que desde a criação do mundo tem o nome no livro da vida. Se não é os discípulos, se não é João, se não é aqueles que não foram martirizados, se não foi o próprio Paulo, o próprio Pedro, que também se negou a deixar sua fé e morreu por isso, inclusive. Relatado que de ponta cabeça em Jerusalém.
a qual permanece o cordeiro que foi morto. 9. Portanto, se vocês quiserem ouvir, escutem bem isso, entenda. Olha, o João dando um alerta para os seus, da sua época, 7 igrejas. Essas cartas são destinadas a 7 igrejas. Depois elas se tornam nosso material de estudo, mas primeiramente existem 7 igrejas, 7 locais a quais essas cartas foram dadas. E aqui João diz para elas, escutem bem isso, meus amados. Quem tem que ser preso será preso. Quem tem que ser morto pela espada será morto pela espada. E isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência e seja fiel. João relata tudo até aqui, os cristãos que sofreram na mão de Nero, mas a revelação de Apocalipse, ela continua no que eu falei? Um lembre-se disso. João ainda está falando de algo presente, um pouco do passado que aconteceu, agora ele está falando para o presente, para os seus. Mas a revelação se revela cíclica, uma espiral que só aumenta. A segunda besta, Apocalipse 13. Olha, não estou saindo do contexto, estou me mantendo no mesmo texto. Então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, como a doutora trouxe aqui. 12 usava de toda a autoridade do primeiro monstro na sua presença, porque o Nero Redivivus, aquele mito, era aquela passagem de bastão. Sim, é você. Força que a terra e todos que moram nela o adorem, e adorem inclusive o primeiro monstro, aquele cuja ferida estava mortal. Ele tinha se matado, mas tinha um mito que ele reviveria, ele está vivo sim, porque aquela figura de Nero ainda assombrava e estava passando o bastão para o novo imperador da época. Esse segundo monstro fez coisas espantosas. Fez com que caísse fogo do céu sobre a terra na presença de todas as pessoas. Aqui é figura de linguagem, a gente vai chegar nela. 14. Enganou todos os povos da terra por meio de coisas que foi permitido fazer na presença do primeiro monstro. O segundo monstro disse a todos os povos do mundo que fizesse uma imagem de honra ao primeiro monstro que havia sido ferido, ou seja, continuem adorando essa figura. 15. O segundo monstro recebeu o poder de soprar vida na imagem do primeiro, para que ela pudesse falar e matar todos os que não adorassem. Roma continuava sendo uma máquina de tortura, de morte de cristãos. O João aqui está relatando, não se engane, meus queridos. Ainda não acabou. Ninguém, aqui que é o mistério, ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal, ou o nome do monstro, ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente para descobrir que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o número de um ser humano, e o seu número é 666. Aqui eu trouxe na célula passada, e sim, consenso acadêmico. Pegue uma Bíblia de estudo séria, vá lá em Apocalipse 13, vai no seu rodapé e leia o que ele diz lá. Não é eu que estou falando. Consenso acadêmico. Pegue uma Bíblia de estudo séria e ela vai te dizer, olha, até aqueles que vão discordar, é interpretado que pode ser sim um número de um imperador vigente daquela época, mas a minha visão hoje é essa, qual o Apocalipse está relatando, algo só futurístico. Isso já é doutrina, mas consenso acadêmico vai te dar um guia e vai te dar um norte, para você não ficar perdido. E vamos continuar no texto. Quem é a segunda besta então, Bruno? Histórica. A segunda besta, alusão ao imperador Tito Flávio Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Flávio Domiciano, ele é conivente com João em Patmos. É esse imperador que está ali, vigente. Atual imperador romano na época de João, o autor que escreve as 7 igrejas que estão vivendo essas circunstâncias. Para chegar ao poder, ele fez o quê? Matou o seu irmão e instaurou uma segunda grande perseguição. A primeira besta fez o que fez? Levou quem? Paulo
Pedro. Nero matou esses irmãos de fé já de João. A segunda besta que ganhou o poder, porque o diabo deu essa autoridade a ela, e agora com a permissão divina, é óbvio, isso é muito claro, Apocalipse não vai perder isso de centro, nunca. Ele ganha poder, e a primeira coisa que ele começa a fazer já é homicídio e perseguição. Semelhante à primeira besta. Ele decretou, inclusive, isso é histórico, Flávio e José, historiadores vão dizer, decreto do imperador, que toda a linhagem de Davi fosse morta, porque ele tinha medo que de Davi vinha algo, e veio já algo. Sim. Simeão, o apóstolo João, em alguns dos seus relatos, sobreviveu. Aqui que entra também um relato onde João sobrevive à queima de óleo, e ele é exilado a Patmos. É nesse contexto que acontece isso. Aí que ele começa a ter suas visões. Ele também executou muitos romanos ilustres e nobres que se converteram ao cristianismo, inclusive a própria sobrinha Domilta e seu primo Flávio Clemente. Dionísio foi morto. Lembro de Nicodemos, a qual teve um embate com Cristo, tal, que é necessário nascer de novo. Como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Sofreu perseguição em Roma pelos decretos deste imperador, mas ainda ele sobreviveu. Protesto, Gervádio, morto. Quem lembra aqui de Timóteo? Lembra de Timóteo? Sim, amado discípulo de Paulo? Ele liderava a igreja em Éfeso. Por reprovar a cultura e a idolatria romana, foi linchado. Ele foi linchado e morreu após 2 dias. Timóteo morreu assim. Revelação. Um ciclo, uma espiral que vai crescendo. A segunda perseguição levou mais pessoas. É aí nesse contexto que João começa a tecer revelação. E começa a escrever as 7 igrejas em específico. E aqui, meus queridos, é necessário a gente entender que depois disso, uma nova besta se ergue depois deste imperador. 98 depois de Cristo, o tal do Trajano começa a imperar. Inclusive, quando aí João já faleceu, as cartas já foram tecidas, as pessoas viram o que o imperador tinha feito, os mártires, a segunda besta e seu poder, mas a revelação é um ciclo. Ela continua uma espiral crescente. Novamente, na virada do 1º século para o 2º século, vem Trajano. E olha que interessante que o Plínio, um governador romano, isso aqui não é Bruno, não é eu, tá, queridos? Isso aqui é informação histórica para você, tá? Plínio, o jovem governador romano da Bitínia e do Ponto, agora na Turquia moderna, escreveu uma carta ao imperador Trajano por volta de 112 depois de Cristo e pediu conselhos sobre como lidar com a comunidade cristã primitiva, que apesar de ser martirizados, mortos, continuaram crescendo. Ele detalha no relato e ele pergunta como que ele faria, qual o resultado ele poderia ter, porque ele estava julgando muito deles, o que ele deveria fazer. E Trajano diz, se eles se disserem cristãos, eles devem ser punidos ao rigor da lei. E se eles disserem que não, mas se for comprovado que são, também. Ou seja, na primeira besta aqui ainda, Nero, aquela figura, mais uma vez, perseguindo cristãos, fazendo com que, se eles quisessem de fato ter caminhada livre em Roma, teriam que aderir o quê? A marca na mão, na testa, para negociar, para poder serem livres e negar quem? A Cristo. Ponto. Inclusive, nessa terceira onda, quem morre aqui, que eu preciso trazer isso, que eu achei incrível quando fui estudar. Já ouviram falar de Santo Inácio? Inclusive é o bairro meu, onde eu moro. Santo Inácio de Loyola. Ele é um mártir desse tempo.
Inácio da Antioquia, que hoje tem nome de cidade, de bairro, inclusive onde eu resido, ele foi incubado para substituir Pedro na Antioquia. Alguns relatos vão dizer isso. Mas ele foi pego nessa peneira de Trajano. E também foi. E olha o que ele falou, meus queridos, é aqui que eu chego. Sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, das bestas. Ele escreveu essa frase numa carta à comunidade de Roma, pedindo para que não intercedessem a seu favor para evitar o martírio. Ele ansiava ser martirizado, como Cristo, Pedro, Paulo, Timóteo, Estevão foi. E quem são as bestas atuais, então, Bruno, nesse contexto teu para você? Vamos lá. Tem uma galera, né? Coreia do Norte. Deixa o homem que eu Somália. sabe, né? Aí, ó. Líbia. São os países dos rankings respectivamente seguidos de outros da África e do Oriente Médio, segundo a missão Portas Abertas. São os países que mais martirizam cristãos hoje. Replicando quem? A primeira besta. Uma matéria, Gazeta do Povo, do ano passado. Número de cristãos perseguidos cresce no mundo. Nicarágua dispara de posição em meio a restrições à liberdade religiosa, com seu ditador Daniel Ortega. Para a gente já finalizar a minha parte, meus amados, aqui eu peço para que não levem para o coração o que eu vou dizer agora, tá? Ai, que medo. Mas é necessário ser dito. Depois eu vejo. Vai. Vocês são meus irmãos em Cristo, dependente se vocês... Bruno, não, mas tudo que você está falando aí é polêmica, é bobagem, isso tudo, tá? Hoje você tem a internet na sua mão, que inclusive, doutor, deixa eu só fazer um parênteses, um grande influenciador, um pastor a qual eu tenho uma estimativa muito grande por ele, apesar de discordar teologicamente, inclusive nesse sentido, foi no podcast me dizer, sem contexto nenhum, que o 666 é equivalente ao www da internet. Eu não atribuo dizendo que ele é um falso profeta. Eu sei que ele é uma pessoa de boa índole, mas que ele profetizou. com uma teologia que difunde, sabe? Se ele quer dizer uma bobagem dessa, liberdade dele, mas traz o contexto, por favor. Nossa, ele Mas não é vai justamente falar nome. isso que vai acontecer Vai para... Mas continuando Vai, aqui, Bruno, então não agora. leve para o coração. Sim. Quem crê num arrebatamento secreto, onde Cristo tira a sua igreja das aflições desse mundo, não. A sua igreja sofre muito e sofre até hoje, tá? Deus não eximiu Pedro. Jesus não eximiu Paulo. Deus não eximiu todos aqueles mártires. Entenda, a Bíblia hoje só chegou até nós por sangue de mártires, comido pelas feras, comida pelas bestas históricas. Deus não, Romanos 8, 31. Depois disso, que nos resta dizer? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Quem não poupou o seu próprio filho, entregou a todos nós, como não haverá de agraciar em tudo junto com ele? Se a gente tiver que passar alguma coisa, se prepara. Irmãos nossos estão morrendo hoje por Cristo. 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, parafraseando as bestas? Segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedores, graças àqueles que nos amou, pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os presentes, nem o futuro, nem os poderes, nem Satanás, nem inferno, nem besta nenhuma, nem altura, nem profundeza, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se tu está esperando que vai ser livrado do mal, Jesus mesmo falou, no tempo de Noé não foi poupado, passou.
na arca. Como nos tempos de Noé será. E para fechar, eu e você hoje, se surgir uma besta qualquer que seja o anticristo todo-poderoso, estaremos prontos? Ou vamos colocar a marca aqui e aqui para nos furtar de sermos mortos?